Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amanhecer com Cristo. Hoje é a última quarta-feira do mês de maio e nós estamos aqui firmes, como sempre eu digo, firmes na presença do Senhor. Ele já renovou a sua aliança conosco, né? A Bíblia vai nos dizer, Salmo 118, verso 24, você lembra? Este é o dia que o Senhor fez. Por isso nele nos alegraremos, nos regozijaremos, seremos felizes ao extremo. Este é o dia que Deus entregou na minha e na sua mão, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo, por meio daquele que nos amou. Né? Ontem já passou, nós não podemos mudar mais o dia de ontem, nem tampouco qualquer outro dia do nosso passado. Mas hoje está nas nossas mãos. E tudo aquilo que nós fizermos hoje vai definir o nosso futuro, vai definir os próximos dias da nossa vida. Então eu te convido a fechar os seus olhos, a orar. Fechar os olhos por quê? Quando eu fecho os olhos, eu deixo de olhar ao redor, eu deixo de olhar para as coisas que estão para fora, do lado de fora, no externo, né? E olho para dentro de mim. Porque é justamente aí que Deus precisa transformar, é aí que Deus precisa moldar, é dentro de nós que Deus habita e é dentro de nós, é de dentro para fora que Ele quer nos edificar uma casa para si. Ele quer organizar todas as coisas no lugar, assim como diz a canção. Então, feche seus olhos, olhe para dentro de si. E vamos pedir para que Deus venha nos instruir através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado, Senhor, pela tua provisão. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já está presente nas nossas vidas, tanto aqui como na casa dos meus irmãos e das minhas irmãs, ou em qualquer lugar onde estejam, ó Deus. Por isso, Pai, contamos com a tua presença constante em nossas vidas, para que este dia seja um dia para a glória do teu santo nome e nós sejamos mais que vencedores. Vem nos instruir através da sua palavra e em nome de Jesus iremos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que aprendemos. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer tudo segundo a tua vontade. E em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, e eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu separei aqui dois textos, mas nós vamos meditar apenas em um. E o segundo texto vai ficar para amanhã. O primeiro texto é Tiago. Tiago, capítulo 4 e o verso 7. Um texto bastante conhecido que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma primeira coisa que nós precisamos entender, que o diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Por que o inimigo das nossas almas? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então esse mundo que nós vivemos foi entregue ao maligno, foi entregue ao diabo, para que ele, viesse a dominar, em certo sentido. Porque até mesmo o diabo só faz aquilo que Deus permite. Ele só vai até onde Deus permite. Uma história muito simples que a gente sabe, mas poderosa no sentido da manifestação de Deus, é a história de Jó. Que o diabo foi achando que poderia tentar a Deus, porque na realidade ele é inimigo de Deus, ele se revoltou contra Deus, ele se rebelou contra Deus. E Deus o expulsou. E aí então ele resolveu desafiar a Deus e começar a tocar na criação. Querer tocar na criação. Mas até para isso ele tem limite. O diabo só vai até onde Deus permite. Sabe aquela coisa de que Deus não nos dá a prova, além de que nós possamos suportar? É isso. Só vai até um certo limite, porque a partir daí Deus provê toda a nossa necessidade, Deus provê a força, Deus provê a condição de sermos mais que vencedores. Mas
A Bíblia diz que para que o diabo fuja de vós, fuja de nós, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus é entender tudo aquilo que Cristo fez na cruz. É entender que sobre si Ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, levou o nosso pecado. Então nós não podemos mais, não precisamos mais pecar. Nós não somos mais escravos do pecado. Jesus Cristo quebrou as cadeias. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus, para nos sujeitar a Deus. Nós somos livres para sermos submissos a Deus. E quando nós somos submissos a Deus, vem a segunda palavra: resistir ao diabo. Aí, em submissão a Deus, a gente resiste a todas as tentações, porque o diabo ele vai ficar nos tentando, mas sempre, olha só, sempre conforme a nossa vontade, sempre conforme o nosso desejo. Então, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Submetam-se à vontade de Deus, alegrem-se com a vontade de Deus, aceitem a vontade de Deus sobre as suas vidas, né? E aí então resistam ao diabo. A vontade de Deus entra na nossa vida e a nossa própria vontade sai. Isso é resistir ao diabo. É não dar a ele material para que ele trabalhe na nossa vida, não dar a ele brecha para que ele trabalhe na nossa vida. E aí então a Bíblia vai dizer para nós assim: e ele fugirá de vós. Olhando para a cruz, a gente resiste ao diabo, tendo os olhos fixos na cruz. A alegria do nosso coração precisa ser a nossa salvação. Saber que Cristo pagou o preço, venceu a morte. Com isso ele humilhou a Satanás, ele venceu o diabo na cruz. Ele venceu tudo aquilo que era contra nós. Havia nas mãos de Satanás, diz a Escritura, diz a Bíblia, uma escritura, uma cédula, uma nota promissória que era contra nós, né? Uma confissão de dívida. E Jesus Cristo na cruz rasgou essa cédula, riscou, pagou a dívida e nos tornou livres. Agora nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Por isso, quando nós nos submetemos a Deus por meio da cruz, aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e quando nós começamos a permitir com que Deus transforme as nossas vidas, molde o nosso caráter e sempre a semelhança de Jesus, né? Então o diabo foge de nós. Ele não tem brecha, ele não encontra nenhuma oportunidade nas nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque somos nós quem damos oportunidade, ocasião, para que o diabo venha trabalhar nas nossas vidas. Lembra-se da história de Caim, o primeiro homicídio, né? E um irmão matando o outro, né? Deus vira para Caim e diz assim: Caim, mas cuidado, o teu desejo é contra ti mesmo. Então, meu amado, minha amada, resista ao diabo. Sabe como? Sujeitando-se a Deus, e ele vai fugir de você. Não dê a ele ocasião, nenhuma brecha, nenhuma oportunidade para entrar na sua vida, né? Para cirandar na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, né? Fique submisso a Deus, fique próximo de Deus, tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha comunhão com a palavra de Deus, e o diabo vai fugir. E aí então nós seremos mais que vencedores. Eu desejo isso para você e para a sua família neste dia, né? Que vocês sejam mais que vencedores. E eu tenho certeza que você vai chegar no final desse dia se lembrando disso. Verdadeiramente. Eu fiz o que tinha que ser feito, e ele fugiu, e ele não resistiu, e ele bateu em retirada, e eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Sujeitai-vos a Deus, submetam-se a Deus, olhem para a cruz, resistam ao diabo, não deem oportunidade, não deem ocasião, não manifestem os seus desejos, crucifiquem os seus desejos, né? E ele então vai fugir de vocês, porque Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção, é o nosso Todo-Poderoso que nos livra de toda forma de mal. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas verdades que nos alertam para a questão de que se nós estivermos próximos do Senhor, vivemos conforme a Tua vontade,
e sujeitarmos a nossa vontade à sua, Deus, o diabo não prevalece nas nossas vidas. Por isso, Deus, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito venha nos encher e venha fazer com que essa palavra fique o dia inteiro na nossa mente, para que nós possamos usar as armas que estão no Senhor, as armas que vêm do alto, a fé, o escudo da fé, Senhor, que nós possamos crer que somente no Senhor a salvação, somente no Senhor há livramento, somente no Senhor há provisão, ó Deus. Manifeste os Teus poderosos feitos na minha vida e na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs neste dia. E em nome de Jesus, que todos sejamos mais que vencedores, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Muito bem, mais um Amanhecer com Cristo. E você já é mais que vencedor, porque Deus já entregou nas tuas mãos esse dia. Tome posse, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Hoje temos culto ali na Masqueto, Rua dos Jasmins 400, 19h30, estudo da Palavra de Deus. Vá, leve sua família, convide seus amigos, tenho certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Ele vai te abençoar. Forte abraço, beijo no teu coração e até amanhã, Amanhecer com Cristo.